Sejam bem-vindos ao canal Santo Conhecimento. Nesta Páscoa selecionamos uma das homilias mais inspiradoras do nosso querido Dom Henrique Soares para este tempo. Não esqueça de curtir, inscrever-se e compartilhar, para nos ajudar a levar Cristo e sua Igreja para mais pessoas. Uma feliz Páscoa a todos! Uma feliz Páscoa. O Senhor ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. O nosso irmão Jesus ressuscitou, venceu a morte, como diz. Este é o domingo da Páscoa. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Este é o primeiro dia da nova criação, o primeiro dia da semana. Primeiro dia de um tempo novo. Deus que criou tudo através do seu Filho na força do Espírito Santo. Hoje renovou a sua criação. Hoje recriou, redimiu, restaurou, renovou todas as coisas. Hoje apareceu para nós o novo Adão, Jesus nosso Senhor. A vida venceu a morte, podem ter certeza. A luz venceu as trevas, a graça venceu o pecado. Meus queridos irmãos, nós estamos no dia mais solene, mais santo de todo o ano. Na madrugada de hoje, nós celebramos a missa da ressurreição do Senhor, na Santa Vigília da Páscoa. E agora, com o sol já claro, nós contemplamos a luz do Cristo, que brilha mais do que a luz do sol. Na noite, de ontem para hoje, na madrugada de hoje, o diácono, por toda a terra, cantando o anúncio da Páscoa, o exúltante, saudava o círio pascal, o círio que simboliza Jesus ressuscitado, e dizia uma coisa linda: este círio que acendeu as nossas velas, possa esta noite toda fulgurar, misture a sua luz à das estrelas, cintile quando o dia despontar. Pois é, o dia despontou, o sol brilhou, as estrelas se apagaram, mas o círio continua aceso. Brilhará, porque ele simboliza o próprio Cristo. Cristo que é luz, o Cristo que é calor de uma vida nova. O círio será virgem da abelha generosa, tão virgem quanto a vida nova do Cristo ressuscitado. Pois bem, meus irmãos, feliz Páscoa. E na missa do dia de hoje, na introdução da missa, está lá, a igreja coloca uma frase impressionante, uma frase do Salmo 138. Coloca na boca de Cristo essa frase, uma coisa linda: ressuscitei, ó Pai, e estou sempre contigo. Pousaste sobre mim a tua mão, tua sabedoria admirável. Aleluia. Senhor, vós me sondais e conheceis, sabeis quando me deito e me levanto. Isso mesmo. Sabeis, Senhor, conheceis, Pai Santo, quando me deito na morte e quando me levanto na ressurreição. Ressuscitei, ó Pai. Imaginem Cristo entrando na glória do Pai, entrando na glória do céu. Ressuscitou na madrugada do dia 9 de abril do ano 30. Ali ele foi sepultado. No dia 7 de abril ele morreu, sexta-feira santa. No dia 8 estava no túmulo. E no dia 9 de madrugada, o que aconteceu? Quem entrasse naquele sepulcro não via mais nada. E por quê? Porque de repente os lençóis murcharam. Cristo desapareceu. Para onde foi seu corpo? Para onde foi sua alma humana? Para a glória do Pai. Entraram na glória do Pai. O Pai encheu o seu Filho com o Espírito Santo e o ressuscitou. Cristo morreu no dia 7, passou no túmulo no dia 8 e no dia 9 saiu deste mundo. Saiu do tempo, entrou na eternidade. Para nós que ficamos, era 9 de abril. Para Cristo não há mais tempo. Entrou na glória eterna. E é interessante que a Sagrada Escritura descreve a chegada de Cristo. Se você pegar o Apocalipse, João descreve a glória de Deus no capítulo 4. O trono, que é o Pai. O trono no qual está sentado o Pai. Os 7 Espíritos que simbolizam o Espírito Santo. E aí João diz, João, de modo impressionante, diz: eu vi um cordeiro, estava no centro do trono, e dos 4 seres vivos, no meio dos anciãos, estava de pé como que imolado. É Jesus, não estava lá, mas acabou de chegar. De onde vem? Vem do sepulcro, vem da grande tribulação, vem da morte, vem da sepultura, e agora chega diante da glória do Pai, de pé, vitorioso, como que imolado, eternamente, com as marcas da paixão.
eternamente imolado por nós. Está lá, Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Isto aconteceu no céu hoje. Isto acontece no céu para sempre. É assim que Jesus está. Então vi um cordeiro, estava no centro do trono, reina com o Pai. É Deus com o Pai. E dos 4 seres vivos no meio dos anciãos. Os 4 seres vivos que simbolizam toda a vida do mundo. Todos os seres vivos do mundo. Os 24 anciãos que simbolizam o Antigo e o Novo Testamento. 12 anciãos simbolizando o povo de Israel segundo a carne. Mais 12 anciãos simbolizando a igreja. Estava de pé, vitorioso como o que imolado. E que visão impressionante! O cordeiro tinha 7 chifres e 7 olhos. Isso aqui é tudo figurado, não dá para a gente imaginar. O chifre, na Sagrada Escritura, para os povos antigos, simbolizava a força, o poder. Lembre que o chifre nos animais é uma arma. O chifre é a arma para atacar e para se defender. Em geral, são os animais machos que têm os chifres maiores. Por quê? Para lutar pela fêmea e assim perpetuar a espécie. Então é símbolo de força, de liderança, de poder. Tinha 7 chifres. 7 a plenitude. Esse Cristo ressuscitado, o nosso Salvador que vimos humilhado, destruído, esmagado, homem de dores na cruz, agora tem a plenitude do poder, o cordeiro de 7 chifres. Mais ainda, tinha 7 olhos, ou seja, ele agora tudo vê, tudo penetra, nada escapa do seu julgamento, nada escapa do seu olhar. Tem a plenitude da sabedoria, porque no Espírito Santo ele perscruta, na força do seu Espírito Santo que agora o enche, ele perscruta e vê todas as coisas. O cordeiro tinha 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Eis aqui o nosso Senhor, eis aqui o nosso Salvador. Que visão belíssima do Apocalipse, que visão, meus irmãos, cheia de consolação para nós, que vimos o nosso Salvador destruído da cruz. Depois ainda um outro texto do Apocalipse, porque vale a pena a gente olhar Jesus na glória agora, depois de tanta dor, depois de tanta miséria que nós vimos na sua cruz. Eu, João, diz o Apocalipse, vosso irmão e companheiro na tribulação. Que tribulação? Essa dessa vida. Essas tribulações que nós vivemos. Veja, eu, João, vosso irmão e companheiro na tribulação, e também no reino e na constância em Jesus. Eu encontrava-me na ilha de Patmos por causa da palavra de Deus. João estava preso. Me encontrava lá por causa do testemunho de Jesus. Pois bem, no dia do Senhor, o que é esse dia do Senhor? É o domingo. Dies Domini, Dominica, domingo. Eu estava no domingo, na ilha de Patmos, entrei em êxtase, no Espírito, e ouvi atrás de mim uma voz forte como trombeta. O que vês, escreve-o no livro e envia-o às 7 igrejas. O que são essas 7 igrejas? 7 quer dizer plenitude. Envia a igreja toda, a nossa mãe católica, envia a igreja o que eu vou dizer. É Jesus vivo. Quem é esse que está falando? Olha aqui. Então voltei para ver a voz que me falava. E ao voltar-me, vi 7 candelabros de ouro. Os 7 candelabros significam a igreja. Jesus está vivo no nosso meio. Nunca mais vai nos deixar, meus irmãos. Esse Jesus que a gente viu coroado de espinhos, agora é coroado de glória para sempre. Está à direita do Pai no céu, diante do trono, mas está no meio da sua igreja. Não nos deixa nunca, não nos abandona nunca, nunca. Repare como João se impressiona. Antes de entrar nas leituras da missa, eu estou comentando isso com vocês, porque o Apocalipse nos mostra o que acontece no céu. O Apocalipse nos mostra o que aconteceu com o nosso Jesus agora. Não guardem na memória só o Jesus morto. Ele está vivo. Olha aqui, no meio dos candelabros havia alguém semelhante ao Filho de Homem. É Jesus, vestido com uma túnica comprida e com uma faixa de ouro em volta do peito. A túnica comprida é a túnica do sacerdote. Ele é o verdadeiro sacerdote. A faixa de ouro é porque ele é rei. Ele é o nosso rei. Rei dos judeus, rei do universo. Sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual a neve. Por quê? O cabelo branco de Cristo? Porque ele é eterno. O seu reino não terá fim. Bem que o anjo tinha dito a Maria, o seu reino não terá fim.
Ele é rei de eternidade em eternidade. Esse cabelo branco também simboliza a sabedoria. Pois bem, sua cabeça e seus cabelos eram brancos como lã alvejada, igual à neve, e os seus olhos eram como chamas de fogo. Sim, Senhor. O que quer dizer isso? Esse fogo é o Espírito Santo. Cristo tudo olha e penetra com o seu Espírito Santo. Cristo tudo julgará na força do seu Espírito Santo. Seus pés pareciam de bronze incandescente no crisol. Eis aí, ele é todo glorioso. O seu corpo é fogo puro, o fogo do Espírito. Aquele fogo que brilhou no Monte Tabor para que os apóstolos vissem o que ia acontecer com ele. É assim que Jesus está. E sua voz era como o fragor de águas torrenciais. Imagine uma cachoeira enorme. A voz dele era assim, como trovão. Na mão direita tinha 7 estrelas. De sua boca saiu uma espada afiada. Essas estrelas também são a igreja que está nas mãos dele. A sua palavra é uma espada que julga, uma espada de 2 gumes. E seu rosto era como o sol no seu brilho mais sol. Quem pode encarar o Cristo? Quem pode agora, os seus inimigos? Vocês imaginem, meus irmãos, aqueles que são inimigos de Deus. Vocês imaginem aqueles que, antes de ontem, na Sexta-feira Santa, passaram o dia bebendo cerveja e comendo carne, nos bares, bebendo e comendo churrasquinho. Vocês imaginem aqueles que passaram pecando a Sexta-feira Santa, profanando, cristãos de nome, pagãos de vida, profanando o nome de Jesus. Imaginem os que vivem no pecado. Imaginem os que zombam de Cristo, quando um dia estiverem diante dele, cujo rosto brilha mais do que o sol ao meio-dia. Quando estiverem diante dele, que tem os olhos de fogo para serem examinados. Quando ouvirem os seus pés, suas mãos de bronze incandescente. Quando escutarem o julgamento, a sua voz, mais forte do que as águas torrenciais. Imaginem, vamos ver a força desses fanfarrões. Vamos ver o desprezo deles onde os levou. E João diz, ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Veja, caiu apavorado, como nós ficaremos um dia. É o Senhor, meus irmãos. E não se brinca com o Senhor. É o Santo, é o Deus Santo, Deus forte, Deus imortal. É o nosso Jesus vitorioso, é o nosso Jesus ressuscitado. João diz, ao vê-lo, caí como morto a seus pés. Mas ele pôs sobre mim a sua mão direita e disse, ele vai dizer, se Deus quiser, vai dizer para nós também um dia, não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último. Por que o primeiro? Porque tudo foi feito através dele. Por que o último? Porque tudo foi feito para ele. Tudo terminará nele. Ele é o juiz de tudo. Não tenhas medo, eu sou o primeiro e o último, aquele que vive. Cuidado com essa palavra vive. Ele vive, não é essa vidinha nossa não, viu? Ele é o vivente, é o que tem a vida, ele é a fonte da vida, dele vem toda a vida, ele tem a vida plena, total, eterna, infinita, absoluta. Eu sou aquele que vive, estive morto e nós vimos, Senhor, nós tivemos morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Eu tenho as chaves da morte e da morada dos mortos. Tenho na minha mão, a morte acabou, você está na minha mão, eu faço o que quiser com ela. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Acabou-se, eu venci, eu sou o mais forte que amarra o forte. O mundo era a casa do diabo, e ele cuidava do que era dele muito bem, levando o homem ao pecado, à violência. Mas eu vim e amarrei o forte. Eu sou mais forte que vence o forte e o despoja. Está vendo, meu irmão? É por isso que eu disse, feliz Páscoa. Feliz dia da Páscoa. O nosso irmão Jesus ressuscitou verdadeiramente. Aleluia. E a igreja no dia de hoje, na oração da missa, diz, ó Deus, por vosso Filho unigênito, vencedor da morte, abristes hoje para nós as portas da eternidade. Cumpre-se o profeta Isaías. Jesus é a chave da casa de Davi. Fecha e ninguém pode abrir. Fechou o inferno. Abre e ninguém pode fechar. Nos abriu o céu. Portanto, concedei, ó Deus, que celebrando a ressurreição do Senhor, renovados pelo vosso Espírito, o Espírito que Jesus recebeu no dia da ressurreição, o Espírito no qual o Pai ressuscitou Jesus, e esse Espírito Jesus derramou sobre nós, concedei
que, renovados pelo vosso Espírito, ressuscitemos na luz da vida nova. Esses são os pensamentos da igreja no dia de hoje, meus queridos irmãos. Está aí, meus irmãos, Pedro, o primeiro papa, o primeiro chefe da igreja. Aquele Pedro covarde, agora cheio de coragem, cheio de força, cheio do Espírito Santo, pregando na casa do centurião Cornélio. Essa leitura de hoje resume tudo o que Jesus fez por nós. Veja, vamos pegar aqui versículo por versículo. Pedro tomou a palavra e disse: vós sabeis o que aconteceu em toda a Judeia, a começar pela Galileia. Jesus começou a pregar na Galileia e morreu na Judeia, em Jerusalém. Vós todos sabeis, Jesus não é uma lenda. Lenda é Buda. Quer dizer, Buda existiu, mas as histórias dele são lenda. Então, lenda são os mitos dos orixás. Aqui não. Aqui é história. Vós sabeis o que aconteceu. É público. Os judeus sabem, os romanos sabem, os inimigos de Jesus sabem. Vós sabeis o que aconteceu depois do batismo de João. O que foi que houve? João batizou Jesus. Jesus de Nazaré, ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. Atenção desse modo de falar, é o modo próprio dos judeus. Ungido com o Espírito Santo e com poder. Quer dizer, ungido com o poder do Espírito Santo. É a mesma coisa, né? O Espírito é a mesma coisa que o poder. É como Jesus quando diz a Nicodemos: quem não nascer da água e do Espírito. É o modo de falar dos judeus. Quer dizer, quem não nascer da água, que é símbolo do Espírito. Quer ver outro exemplo? Aquele que for perseguido por causa de mim e do Evangelho. Não são duas coisas. Quer dizer, por causa do meu Evangelho, por causa do Evangelho que sou eu. Então, quem não nascer da água e do Espírito, quem não nascer da água na qual está presente o Espírito, na água que é símbolo do Espírito, Jesus foi ungido com o Espírito Santo e com poder. Jesus foi ungido com o Espírito Santo e poder, ou com o poder do Espírito Santo. Então, é um modo semita, quer dizer, um modo próprio de se expressar dos orientais, dos judeus. Pois bem, quando é que esse Jesus foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder? Ora, Jesus já nasceu na força do Espírito Santo. Lembre da palavra de Gabriel a Maria: o Espírito virá sobre ti. O poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Olhe novamente. O Espírito virá sobre ti, o poder te cobrirá. O Espírito de poder. O poder é o Espírito. Então, a humanidade de Jesus é santíssima. Já é ungida pelo Espírito. Mas depois, no Jordão, Jesus recebe uma segunda unção para começar a missão pública dele. A missão dele começa na encarnação, no seio de Maria, e começa na força do Espírito. Mas a missão pública, ele se manifesta a Israel depois do batismo de João. Aí João vai ser preso, a voz vai se calar, para que a palavra, o verbo, que é Jesus, comece a missão pública dele. Então aí Jesus recebe uma segunda unção, mas a grande unção é no dia de hoje, é na ressurreição. Eu vou falar dela daqui a pouco. Então Pedro recorda: como Jesus de Nazaré foi ungido por Deus com o Espírito Santo e com poder. E aí nessa força do Espírito, olhe, ele andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. Claro, Jesus está cheio do Espírito Santo, o Espírito do Pai, o Espírito de Deus. São Lucas diz que saía dele uma força que a todos curava. Essa força é o Espírito Santo. Lembre de Lucas 4, Jesus na sinagoga de Nazaré: o Espírito do Senhor repousa sobre mim. Repousa, está nele. Porque o Senhor me ungiu. Quando? No Jordão. Para levar a boa nova aos pobres, para fazer com que os cegos vejam, os coxos andem, para proclamar o ano da graça do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus. Que vingança? A vingança contra o pecado. Como é que Deus se vinga do pecado? Amando. Como é que Deus se vinga do pecado? Dando o seu Filho, dando a vida. Só o amor vence o pecado. É isso que São Pedro diz aqui. Jesus, cheio do Espírito Santo, passou fazendo bem e curando a todos os que estavam possuídos, dominados pelo demônio. Eu disse que Jesus é o mais forte que veio amarrar o forte. Jesus traz o reino de Deus, expulsando o reino de Satanás. Olha, não se mudou não. O diabo age no mundo. Olha o mundo ao seu redor. Olha o mundo. A droga, o adultério, a imoralidade, a prostituição,
Aqui tem povoados em Sergipe, em que rapazes e moças se dão em prostituição. Essa gente aqui de Aracaju para ir para povoados aqui vizinhos, interior, que é shopping de prostituição, menores de idade. Menores. Veja, e você diz que o diabo não existe? Você diz que o diabo não existe diante da incredulidade? Na França, você estava expondo a obra de arte, entre aspas, de um artista, entre aspas, que colocou um crucifixo dentro da urina dele. Urinou, encheu um recipiente de urina, colocou dentro um crucifixo. E você diz que o diabo não existe? Você vê na Sexta-feira Santa, aqui na cidade como Aracaju. Eu vi também no interior. Vi na entrada de Laranjeiras, as pessoas bebendo, comendo carne na Sexta-feira Santa. E você diz que o diabo não existe? Você vê a injustiça, a desumanidade. Você vê até os ministros de Deus, às vezes, escandalizando e caindo feio. E você diz que o diabo não existe? Jesus é claro. O príncipe deste mundo é Satanás. O príncipe deste mundo é Satanás. Mas Jesus diz, o príncipe deste mundo está julgado. O dono do mundo não é o Satanás, é Deus. Mas quando o homem pecou, entregou o seu coração a Satanás. Não brinquem com isso. Existe uma luta no nosso coração. Uma luta, e você sabe que existe. Olha a sua vida. Olha as tendências que tem em você. O que você pensa, os seus instintos. Olhe o que você faz às vezes. Cristo te libertou. Te libertou. Mas essa libertação não virá a ti se você não abrir o coração para Cristo e não combater com Ele. Vigiai. Orai para que não entreis em tentação. Vigiai comigo orando, unidos a mim, sempre orando. Não é brincadeira, pois São Pedro disse, Cristo passou fazendo o bem e expulsando o demônio. Por que Cristo expulsa aqueles demônios? Para mostrar que com Ele o reino chegou. Que com o reino que Ele traz, o reino de Satanás se esfarela, vai-se embora. Não brinque com isso. Não abra as portas para o demônio. Não abra. O pecado consentido abre as portas para o demônio. E de todas as portas que se abrem, há 4 que são as mais largas. 4. O vício, bebedeira, droga, abre as portas para o demônio. Todo vício, mas esse principalmente. Depois a imoralidade abre as portas sim para o demônio. A imoralidade sexual abre as portas para o demônio. Não brinque com isso. A imoralidade mata a ação de Deus no nosso coração. Nos torna insensíveis para Deus. O que mais? A grosseria, a brutalidade, a estupidez abre as portas para o demônio. E 4, culto dos ídolos. Cuidado com essas religiões que cultuam ídolos, que cultuam orixás, essas coisas. Isso o demônio pode usar para entrar por aí. Pois bem, essa é a nossa fé. Nada que crendice, e ainda muita crendice por aqui. Nós somos cristãos, mas ficaram as influências das religiões primitivas, africanas, das religiões indígenas, que têm algumas coisas de boa intenção, bonitas, mas tem também uma face, tá certo? Que não é correta. Pois bem, cuidado. O cristão, estou falando para você, cristão. Cada um é livre para fazer o que quiser. Eu estou falando para você, cristão. Eu estou falando para você que conhece a Cristo. Eu estou falando para você que foi libertado por Cristo. Não podeis servir a Cristo e aos demônios. Não podeis servir a Deus e aos ídolos. Cristo te libertou. Ele passou fazendo bem e curando a todos os que estavam dominados pelo demônio, porque Deus estava com ele. E aí São Pedro diz, e nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. É muito bonito isso. Os 12 primeiros, os 12 que são o alicerce da igreja, esses 12 não falam do que ouviram dizer. Não falam de uma lenda, de uma história inventada. Eles foram testemunhas. Eles viram, eles ouviram, eles eram até frouxos e incrédulos, mas depois o Senhor os encheu de força.
Olha, só para você ter uma ideia, lembre nos Atos dos Apóstolos, quando Pedro, que é o primeiro Papa, quando Pedro, que é o chefe da igreja, decide, porque ele pode, com a autoridade que Cristo deu a ele, decide escolher alguém para suceder Judas. Olhe lá no capítulo 1 dos Atos dos Apóstolos. Atos 1, a partir do versículo 15. Pode olhar qual é o critério para escolher um sucessor para Judas. Qual é o critério? São Pedro diz. Está no versículo 21. Atos 1, 21. Há homens que nos acompanharam durante todo o tempo em que o Senhor Jesus viveu no meio de nós, a começar pelo batismo de João, até o dia em que foi elevado do meio de nós. Então, para substituir Judas, tem que ser um dos que ouviram Jesus, comeram com Jesus. Veja, que estavam lá desde o batismo de João, desde o começo até a ascensão. Porque a nossa fé não se fundamenta numa lenda, numa história de Trancoso. É real, meus irmãos, é real. Jesus realmente esteve entre nós. Deus nos visitou. Jesus realmente passou fazendo bem. Fez milagres, multiplicou os pães. Jesus realmente ressuscitou mortos, expulsou demônios, fez milagres sobre a natureza, como acalmar uma tempestade, andar sobre as águas. Jesus curou doentes. Eis aqui o nosso Senhor. E então São Pedro diz: nós somos testemunhas de tudo o que Jesus fez na terra dos judeus e em Jerusalém. Eles o mataram pregando numa cruz, mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Que coisa linda. Veja, eles o mataram. Eu meditei várias vezes sobre isto nesta Semana Santa. Os judeus mataram Jesus. E os discípulos também mataram Jesus, porque foi um de nós, foi Judas quem o entregou. Então nós também somos culpados. E os pagãos também mataram Jesus, porque foi Pilatos o executor. Foi Pilatos quem o condenou. Tanto que Jesus foi crucificado com o romano. Jesus foi crucificado com os instrumentos romanos. O judeu não crucifica, o judeu apedreja. É interessante, não sei se você notou, que na paixão de Cristo, segundo João, que nós ouvimos na Sexta-feira Santa, Pilatos quer soltar Jesus, e Pilatos diz: tomai-o vós mesmos, julgai Jesus. Então os judeus dizem: nós não podemos condenar ninguém à morte. E por que não pode? Porque os romanos tinham tirado essa autoridade dos judeus. Então só tu, Pilatos, é que podes julgar Jesus e condenar. Aí João diz: eles disseram isso para cumprir o que Jesus tinha dito, falando de que morte iria morrer. Quer dizer isso? É que se os judeus matassem Jesus, Jesus não seria crucificado. Jesus seria apedrejado. Então, como foram os romanos que condenaram Jesus e executaram, então a execução foi a cruz. E Jesus tinha predito que morreria na cruz. Então veja, todos somos culpados pela morte de Cristo. Nós matamos Jesus. Aí São Pedro diz: mas Deus o ressuscitou no terceiro dia. Está vivo, meus irmãos. Agora olha aqui: concedendo-lhe manifestar-se não a todo o povo, mas às testemunhas que Deus havia escolhido, a nós que comemos e bebemos com Jesus depois que ressuscitou dos mortos. Isso mesmo. Pilatos nunca iria ver Jesus ressuscitado. Os judeus descrentes nunca iriam ver. Não, Jesus agora, entenda, saiu desse mundo. Jesus está na glória do Pai. Só pode ver Jesus aquele a quem ele se deixar ver. E ele só se deixa ver àquele que crê. Os pagãos de ontem e de hoje jamais poderão ver Jesus. Quem passou a Sexta-feira Santa tomando cerveja, quem passou na sua praia, na sua rede, na fazenda, comendo carne, nunca verá Jesus. Não. Mas nós sim, nós experimentamos Jesus. Nós sabemos que Jesus está vivo. Nós o experimentamos vivo no nosso coração. É uma certeza tão grande que ninguém pode tirar do nosso coração. Com a graça de Deus, a gente daria a vida para testemunhar isso. Pois bem, Deus permitiu, concedeu que ele aparecesse não a todo o povo, porque entendam, não são as pessoas que veem Jesus. Não é como uma pessoa que vai passando e eu digo: eita, fulaninho ali. Não, eu não posso dizer isso com Jesus. Eita, Jesus ali aparecendo aos discípulos. Não,
só pode ver Jesus aquele a quem Jesus se faz ver. Olha como diz a leitura. Deus concedeu-lhe manifestar-se não a todo o povo. É Ele que se manifesta. É Ele que aparece. É Ele que se faz ver. Se tu creres, verás a glória de Deus. Eu sei que você que está me ouvindo já viu Jesus. Como eu já vi Jesus. Sim, nosso coração diz com toda certeza, Ele está vivo, Ele é Senhor. E quem nos convence disso é o Espírito Santo de Jesus. Veja como é bonita a Escritura. Por isso Pedro diz, a nós. Então Deus concedeu que Ele seja visto, não por todos, mas por nós, que comemos e bebemos com Ele. Aí está. Primeiro os apóstolos que comeram e beberam com Jesus ressuscitado. Mas você também comeu. E a cada domingo come e bebe com Jesus ressuscitado na Santa Eucaristia. É muito bonita essa palavra, é muito bonita. E Jesus nos mandou pregar ao povo e testemunhar que Deus o constituiu juiz dos vivos e dos mortos. Tá aí. Ele agora é Senhor, Ele agora é juiz. Todos os profetas dão testemunho dele. Todo aquele que crê em Jesus recebe em seu nome o perdão dos pecados, a salvação. É crer em Jesus, ser batizado em Jesus, entrando na igreja de Jesus, que é o seu corpo, e aí vivendo a vida de cristão, comungando com Jesus na Eucaristia, comungando com os irmãos no amor fraterno, na espera do Senhor, até que Ele venha em glória. Está aí, meus irmãos, a nossa fé. Está aí o anúncio do dia de hoje. Está aí a alegria da Páscoa. Está aí Pedro anunciando a Cornélio, a sua família, a salvação. Nessa salvação nós vivemos. Nesta salvação nós esperamos. Nesta salvação nós cremos. Por isso que eu já lhes disse tanto, e repito mais uma vez, feliz Páscoa. O nosso Salvador Jesus ressuscitou verdadeiramente. Vamos agora rezar o salmo de meditação, o salmo responsorial da missa de hoje, que é o salmo pascal por excelência. Só para você ter uma ideia, nós padres, os religiosos, os bispos, os monges, rezam esse salmo todo domingo. Todo domingo. Quando ele não vem na oração da manhã, vem na oração do meio-dia. É Jesus falando. A mão direita do Senhor fez maravilhas, a mão direita do Senhor me levantou. Não correrei, ao contrário, viverei para cantar as grandes obras do Senhor. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Este é o dia, dia com D maiúsculo, o dia do Senhor, o dia da ressurreição. Está aí o desafio que São Paulo nos faz, que a palavra de Deus nos faz. Nós ressuscitamos com Cristo. Qual foi essa ressurreição com Cristo? Isso é verdade? Isso é só um modo de falar? Essa ressurreição é espiritual? Como é isso? Espiritual nada. Isso é de verdade mesmo, é real, não é uma metáfora. Veja, Cristo está vivo, glorioso, cheio do Espírito Santo. O Pai ressuscitou Jesus, derramando sobre ele o Espírito Santo. Este Espírito Santo, que é a energia, a vida, a glória, o poder de Deus, que agora está em Cristo ressuscitado, Jesus nos dá de verdade, na água do batismo. Eu já lhe disse tantas vezes, aquela água é símbolo do Espírito Santo. Então, quando você foi lavado, mergulhado naquela água, você morreu com Cristo. De verdade. A sua humanidade velha morreu. Fica a ferida, a concupiscência, a tendência, ruim. Mas você não é mais inimigo de Deus. Você agora tem uma vida nova. Mergulhado naquela água, saído dela, você atravessou o mar vermelho da morte, o mar vermelho do pecado. Você já é uma nova criatura. Todo aquele que está em Cristo é uma nova criatura. Passaram as coisas antigas, eis que tudo se fez novo. Então, tu és agora cristão, tu és de Cristo, tu és ressuscitado com Cristo. Aí São Paulo diz, irmãos, se ressuscitastes com Cristo de verdade, por isso que na noite de ontem para hoje, a igreja por toda a terra batizou novos cristãos. Por isso também nós todos renovamos as promessas do nosso batismo. Por quê? Porque o batismo é o sacramento pascal. Todos vós que fostes batizados em Cristo, é na sua morte que fostes batizados. Então,
Você agora é uma nova criatura. Você é cristão. Por isso, se ressuscitastes com Cristo, esforçai-vos por alcançar as coisas do alto, onde está Cristo sentado à direita de Deus. Aspirai às coisas celestes e não mais às terrestres. Vós já morrestes para a vida velha, já morrestes para a vida do pecado. Por isso que não é cristão quem passou a sexta-feira santa bebendo e comendo churrasquinho. Não é cristão quem se entrega ao pecado. É cristão de nome, é um cristianismo morto. O Espírito Santo está sufocado nesse aí. Ele é pior que um pagão. Pior, porque o pagão não conheceu Cristo, mas esse conheceu e cuspiu nele. Esse conheceu e desprezou. Como diz São Pedro, o cão voltou ao seu vômito. E o estado dele agora é pior do que se não fosse cristão. Não se brinca com isso, não se brinca. Não se brinca. Pois bem, então, se ressuscitastes com Cristo, não podeis viver uma vida de pecado. Vós morrestes para o que é do mundo, morrestes para o que é pecado, morrestes para o que é vício, morrestes para o que é imoralidade, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. A verdadeira vida do cristão agora está com Cristo. Está escondida. Por que escondida? A Escritura também diz, São João diz na primeira carta, filhinhos, desde agora nós somos filhos de Deus, somos chamados filhos e somos realmente, desde o nosso batismo. Mas aquilo que nós seremos, filhos de Deus gloriosos, com a glória de Cristo, com o rosto brilhando como o sol, como o rosto de Cristo, como eu mostrei no Apocalipse hoje, isso só se manifestará no fim dos tempos. Mas quando Jesus se manifestar, nós seremos iguais a Ele, porque o veremos como Ele é. Essa é a nossa esperança. Por isso São Paulo diz, procurai as coisas do alto, e quando Cristo, vossa vida, aparecer em seu triunfo em glória, então vós aparecereis também com Ele, revestidos de glória. Vós quem? Os cristãos. Vós quem? Os que creram em Cristo, os que são de Cristo, os que não beberam na sexta-feira santa, os que não foram comer churrasquinho, os que não foram farrear e gozar da vida enquanto a igreja celebrava a paixão do Salvador. Aqueles que levam Cristo a sério, aqueles que não zombam das coisas da fé. Vale mais um ateu que no seu ateísmo sabe respeitar a quem crê e sabe respeitar a religião, do que um cristão leviano, um cristão que cospe no seu Senhor com o pecado. Olhe, meus irmãos, prestem bem atenção. Todos somos frágeis, todos temos de lutar contra os nossos pecados. Uma coisa é aquele que diz, meu Deus, eu reconheço minha fragilidade e luto, Senhor. Eu quero lutar com a tua graça. Esse é bendito, porque apesar de frágil, luta e chora pelo seu pecado. Agora, um cristão cínico, um cristão frio de coração, um cristão que zomba e despreza o Senhor, esse não participará da glória de Cristo. Meus irmãos, não se brinca com essas coisas. Nosso Senhor nos alerta gravemente contra isso. Pois bem, se ressuscitastes com Cristo, procurai as coisas do alto e não as da terra. Nossa alegria deve ser Cristo. Nossa alegria deve ser a vida nova, o amor novo, a glória nova que Ele nos deu. E um dia, se nós vivermos colocando realmente Cristo como vida na nossa vida, nós um dia participaremos da glória de Cristo. Está aí, meus irmãos, durante toda essa semana, na oitava da Páscoa, cada dia a igreja vai ler um evangelho da ressurreição, uma aparição de Jesus ressuscitado aos seus discípulos. Cada dia mostrando um aspecto diferente dessa ressurreição. Vamos pegar esse evangelho de hoje. No primeiro dia da semana, diz o evangelho. Mas infelizmente o evangelho não diz assim. Está mal traduzido. É difícil pegar uma Bíblia que traduz ao pé da letra como está lá esse texto, essa frase. João não diz no primeiro dia da semana. João diz assim, no primeiro dia depois do sábado. Aí você diz, mas Dom Henrique, não é a mesma coisa? Não, senhor. O que João quer dizer é isso. Passou o sábado dos judeus, acabou-se. O sábado dos judeus significava duas coisas. O judeu guardava o sábado, primeiro, celebrando a criação de Deus. Ora, a criação envelheceu. A criação foi corrompida pelo pecado. Passou a criação antiga. Passaram as coisas antigas. Eis que tudo se faz novo. No Apocalipse, João vai dizer, eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o antigo céu e a antiga terra tinham passado.
Então acabou-se a antiga criação. Eis que eu faço novas todas as coisas. Segundo, no sábado os judeus também celebravam a aliança. Era o dia da aliança de Deus com o seu povo. Ora, a antiga aliança passou. Então passou a antiga criação, passou a antiga aliança. Em Jesus agora nós temos a nova e eterna aliança. Por isso João diz, no primeiro dia depois do sábado. Quem guarda o sábado não entrou ainda na nova aliança. Quem guarda o sábado ainda pensa como judeu. Aliás, São Paulo repreende. Pode pegar sua Bíblia, carta de São Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, versículo 16. Portanto, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida. Não pode comer carne de porco. Não pode fazer transfusão de sangue. Não pode fazer isso. Tudinho já passou. Veja, que ninguém vos condene por questões de comida ou bebida, de festa ou lua nova ou sábado. Tudo isso é apenas sombra do que há de vir, mas o corpo de Cristo é que é a realidade. Então, nós entramos na nova aliança. Nós estamos no primeiro dia da nova aliança, no primeiro dia da nova criação, no primeiro dia depois do sábado. Domingo, o dia de hoje, não é fim de semana. É triste ver um cristão dizer bom fim de semana pensando no domingo. Fim de semana são a sexta dos muçulmanos e o sábado dos judeus. O domingo é o primeiro dia da semana. É o primeiro dia da nova criação. É o primeiro dia de um novo tempo. É uma nova chance que Deus nos dá. Então, no primeiro dia depois do sábado, Maria Madalena foi ao túmulo de Jesus, bem de madrugada, quando ainda estava escuro. Escuro no tempo, escuro no coração da Madalena, porque ela ainda não sabe da maior notícia que o mundo já teve, a novidade que nunca ficará velha, e viu que a pedra tinha sido retirada do túmulo. Atenção, por que essa pedra foi retirada? Por quê? Será que foi para Jesus sair? Não, não foi. Jesus não saiu daquele túmulo para ir para debaixo de uma mangueira, de uma jaqueira, para fora, esperar para aparecer alguém. Não, Jesus saiu daquele túmulo para o Pai. Não saiu pela porta, pela entrada do túmulo. Se você estivesse dentro do túmulo, eu já disse isso aqui o ano passado. Vamos supor que esquecessem você dentro daquele túmulo, lacrasse aquele túmulo, você ficasse ali com o cadáver de Jesus. O que é que você teria visto naquele domingo de madrugada? Tinha visto aquele lençol simplesmente murchar. Talvez visse uma luz sair de dentro do lençol, uma luz intensa, a luz que deixou aquele lençol marcado com o corpo de Cristo no Santo Sudário. Eu vi um programa no canal de televisão no History sobre o Sudário. Pense no show de besteira, de bobagem, de idiotice. Olha, tem cada besteira que se diz em nome da ciência. Cada besteira que de ciência não tem nada. Pois bem, aquele sudário pode ter certeza, viu? Que ele é o lençol de Jesus. Sem dúvida nenhuma. Nenhuma. Então, o que você viria? Talvez visse uma grande luminosidade, calor, vindo de dentro do lençol. E depois o lençol murchar simplesmente. Porque imagine o lençol, Jesus foi envolvido no lençol, vamos imaginar, um lençol bem comprido, como uma toalha de altar, um lençol de linho. Então imagine, deitaram Jesus sobre o lençol, mas sobrou ainda lençol. Aí o lençol passa pela cabeça dele, vem pelo rosto e desce até o pé novamente. Então o lençol começa do calcanhar, vai até a nuca, cobre a moleira de Jesus, passa pelo rosto, desce pelo abdômen e vai até o pé lá embaixo. Depois o que fizeram? Amarraram Jesus com faixas, mas não eram faixas separadas, era uma faixa só que foi sendo enrolada, como quem vai enrolando em caracol. Enrolaram Jesus com uma faixa. E em cima, prestem ainda atenção nisso, em cima do rosto colocaram um sudário. Aquilo que a gente chama de sudário de Turim não é o sudário, é o lençol. O lençol. O que é o sudário? Sudário é um lenço. Sudário vem de suor. O sudário é o pano para enxugar o suor. Colocaram um sudário, um lençozinho quadrado, sobre o rosto de Jesus. Em cima do lençol, esse sudário estava empapado de perfume, de aloés, de mirra. Os judeus faziam assim. E depois Jesus não tinha sido lavado. Jesus foi sepultado sujo. Você pode dizer, mas como? Se os judeus lavam os corpos antes de enterrar, os judeus lavam o corpo todinho, mas não podiam lavar o corpo de Jesus. Por quê? Porque Jesus morreu de morte violenta, ensanguentada. Quando um judeu morria ensanguentado, não se lavava o corpo para o sangue não cair no chão,
para o sangue não ir com a água para a terra chupar. Isso é um sinal de maldição. Lembre que o profeta Elias diz a Acabe: você vai morrer e os cães vão lamber o seu sangue. Então isso é uma maldição terrível. Pois bem, Jesus então não é lavado. Então ele é sepultado assim. O que é que você viria se estivesse no túmulo? Viria simplesmente o lençol murchar bem calmamente e ficar rentezinho no túmulo. O resto eu digo daqui a pouco. Mas o que eu quero dizer é isso: Jesus não saiu do túmulo pela entrada. Onde estava o corpo de Jesus? Passou para o Pai. Saiu desse mundo. Não pode mais ser encontrado nesse mundo. Onde está a alma humana de Jesus? Saiu do Sheol, da mansão dos mortos, e foi para o Pai. Então, naquela madrugada de domingo, Jesus em corpo e alma humana, seu corpo humano, sua alma humana, Jesus, agora envolvido pelo Espírito Santo, foi totalmente divinizado na sua natureza humana. Entrou na glória do Pai. E por que então a pedra foi retirada do túmulo? Não é para Jesus sair, é para a gente entrar e ver que o túmulo está vazio. É para isso. Pois bem, é isso que Maria Madalena vai experimentar. Ela viu a pedra retirada do túmulo. Então ela saiu correndo e foi encontrar Simão Pedro e o outro discípulo, aquele que Jesus amava. Interessante que a igreja sempre teve chefe, né? A igreja sempre foi católica, nunca foi casa da mãe Joana. A igreja nunca foi como um galpão sem porta nem janela. Veja, Madalena nessa hora vai atrás de quem? De Pedro. De Pedro. Como a gente deve ir atrás de quem? De Bento XVI, não é de outro não. Não é de um apóstolo ou um bispo falsificado, não. Não, a igreja tem os pastores legítimos deixados por Jesus. Por Jesus. Então ela vai procurar Pedro. Por que não foi procurar André? Por que não foi procurar Tiago? Não, vai procurar Pedro. Pedro é sempre Pedro. Por que a preleção de Matias é Pedro quem dirige? Porque quando Jesus dá o redil dele todinho, as ovelhas dá a Pedro, é Pedro. Por que Jesus diz Pedro, confirma os irmãos na fé? Por que não diz João, confirma? Tiago, é porque sempre Pedro. Então, ela vai até Pedro. Tiraram o Senhor do túmulo e não sabemos onde o colocaram. Ah, se ela soubesse. Ah, se ela soubesse. De repente tudo se faria dia no coração dela. Saíram então Pedro e o outro discípulo e foram ao túmulo. Os dois corriam juntos. Imagine a ansiedade. Imagine a apreensão. Mas o outro discípulo correu mais depressa. Claro, era mais jovem. Correu mais depressa que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Olhando para dentro, viu as faixas de linho no chão, mas não entrou. Não entrou porque João é católico. Não entrou porque espera que Pedro chegue. É Pedro quem vai entrar primeiro, não é João, não é Tiago. Nem Paulo entraria se estivesse ali. É Pedro. Só a Pedro Jesus deu seu primeiro principado. Está lá em Mateus 10. Jesus chama os 12. Primeiro Simão, também chamado Pedro. É o primus, é o que tem o primado. Pois bem, ele olha, mas não entra. Viu as faixas de linho no chão. Eu explico já isso, mas não entrou. Chegou também Simão Pedro, que vinha correndo atrás e entrou no túmulo. E o que ele viu? Aqui é uma coisa misteriosa, que se discute tanto sobre isso. Viu as faixas de linho deitadas no chão, e o pano que tinha estado sobre a cabeça de Jesus, não posto com as faixas, mas enrolado no lugar à parte. Então entrou também o outro discípulo que tinha chegado primeiro ao túmulo. Ele viu e acreditou. Aqui temos um mistério. O que ele viu? Ele viu a faixa, o lençol, no chão. E viu o sudário, o paninho que tem coberto o rosto, dobrado no lugar à parte. E por que ele creu quando viu isso? Veja, aqui é muito complicado para traduzir o que realmente eles viram. Segundo muitos estudiosos, e eu tenho em casa um estudo sobre isso muito interessante, se você vai olhar o grego direitinho, você pode interpretar assim. E para mim foi isso que eles viram. Quando diz aqui, olha, eles viu as faixas de linho deitadas no chão. Essa faixa de linho que ele está falando aqui é o lençol que cobriu Jesus, com aquela faixa perpendicular, encaracolada que ele disse. O que eles viram? O que significa deitado no chão? Na pedra onde Jesus foi colocado, esse lençol não estava desarrumado, como quando a gente se levanta e deixa a cama por fazer. Não, ele estava espalmado. Esse deitado no chão quer dizer, estava espalmado. Estava com uma cama arrumada, todo encostadinho no chão. Ou seja, ninguém saiu dali. Ninguém saiu como a gente quando se levanta. Não, é como se ninguém tivesse estado ali. É como se aquele lençol só tivesse murchado.
bem arrumadinho. É isso que João viu. E o sudário, o lençozinho, dobrado no lugar à parte. Olhando direitinho no grego, não é dobrado. O que João quer dizer é isso? Ele estava numa posição diferente. E qual era essa posição? Ele não estava como o lençol estava, espalmado, todo arrumadinho. Não, ele ficou como uma máscara engomada. Ele ficou armado. E por quê? Armado. Porque, veja, estava envolvendo o rosto de Jesus. E estava cheio de aloés e de mirra. Imagine, quando Jesus ressuscitou, certamente com o calor da ressurreição, aquilo ficou duro, engomado. Aquilo ficou quase como uma máscara engomada. Imagine a cena, o que João viu, o que Pedro viu. O lençol bem deitado sobre o túmulo, com as faixas, e em cima, na parte do rosto, o lençozinho mais arrumadinho, mais engomado, como se tivesse dobrado de um modo diferente. Ou seja, Jesus não foi tirado dali. Jesus não se levantou dali para sair. Jesus não foi roubado. Ele viu e creu. Ele viu os lençóis e creu no que não viu. Cristo ressuscitou. Está aí. Alguma coisa ali houve diferente. Aí o Evangelho diz, de fato, eles ainda não tinham compreendido a Escritura, segundo a qual ele devia ressuscitar dos mortos. Então, essa fé que começa aí no túmulo, ela vai ser fortalecida e confirmada quando Cristo vier ao encontro deles e eles virem Jesus ressuscitado. Está aí, meus irmãos. Por isso a nossa alegria no dia de hoje. O túmulo está vazio, Jesus ressuscitou. Quem foi para a missa pela manhã escutou esse evangelho. Quem for para a missa hoje à tarde vai escutar outro evangelho. Para a missa à tarde ou à noite, o evangelho é outro. É o dos discípulos de Emaús. É Jesus que no dia de hoje, à tardinha, encontrou dois dos nossos irmãos. Comeu e bebeu com eles. E eles reconheceram o Senhor ao partir do pão. Para terminar, eu queria fazer uma pergunta para você pensar. Deus, o Pai, hoje de madrugada, derramou o Espírito Santo sobre Jesus e o ressuscitou. Eu lhe pergunto, Deus poderia fazer uma obra maior do que essa, do que ressuscitar Jesus? Tantas obras grandes ele fez no Antigo Testamento. Maior ainda, na criação tirou tudo do nada. Eu pergunto, Deus pode ainda, se quiser, realizar uma obra maior que essa? Pense. A resposta qual é? Não. A maior obra que Deus realizou foi ressuscitar Jesus. E não pode fazer uma obra maior que essa. Por quê? Você encontra uma pista para isso na carta aos Colossenses. Colossenses 2, versículo 9. Falando de Jesus ressuscitado, São Paulo diz, nele, em Jesus ressuscitado, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O que é isso? Eu quero terminar esse programa com essa explicação hoje. Na madrugada do domingo, Deus, o Pai, derramou sobre o corpo e a alma de Jesus morto a plenitude do Espírito Santo, a divindade, a plenitude da divindade é o Espírito Santo. O Pai jogou o Espírito Santo todinho. Olha, o Espírito Santo é infinito. O Espírito Santo é Deus. Pois o Pai colocou no corpo de Jesus, e o corpo de Jesus é limitado, é do tamanho do seu, do meu, é finito. O Pai colocou em Jesus, corporalmente, todo o Espírito Santo. A gente não vai entender nunca isso. O que eu vou dizer agora você não pode imaginar. O corpo de Jesus tornou-se corpo de Jesus, aquele corpo que você viu na cruz, aquele corpozinho que nasceu de Maria, se tornou agora templo do infinito. O Espírito Santo todinho habita no corpo de Jesus. O corpo de Jesus agora é mais amplo do que o universo. Nós todinhos um dia estaremos no corpo de Jesus. Ou seja, o Pai deu todo o Espírito Santo a Jesus. O Pai não tem mais nada para dar a ninguém. Tudo o que o Pai tinha para fazer, tudo o que o Pai tinha para dar, que é o Espírito Santo, Ele deu a Jesus. Não pode ter obra maior do que essa. Não tem mais Espírito Santo para dar a ninguém, a não ser através de Jesus. O Espírito de Deus agora é Espírito de Jesus, do homem Jesus. E é por Ele que nós temos o Espírito Santo. Por Ele nós temos a ressurreição. Por Ele o mundo se mantém na existência. Por Ele a flor nasce. Por Ele a vida teme nascer. Por Ele o vento sopra. Por Ele a lua brilha. Por Ele o sol nos aquece. Por Ele a água jorra da terra. Por Ele o universo está em expansão. As galáxias se formam. As estrelas nascem. Por Ele, pelo Espírito de Jesus, do homem Jesus. Nele, vou repetir e termino com isso, Colossenses 2:9. Nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. E nele
pelo batismo, participais da plenitude, nele que é a cabeça da igreja. Está aí, meus irmãos. Feliz Páscoa, viu? O nosso irmão Jesus ressuscitou. O mundo está salvo. Nós estamos salvos. Basta que nos abramos pela fé e pela vida para acolher essa salvação que nos é dada nos sacramentos da igreja, que são os sacramentos de Cristo. Uma boa Páscoa. Muito bem, meus irmãos, renascidos em Cristo, ressuscitado pelo batismo, irmãos cheios do Espírito Santo, porque batizados no Espírito de Cristo e confirmados no Espírito de força de Jesus, alimentados com o corpo e o sangue de Jesus morto e ressuscitado. Parabéns para você, que é nova criatura. Parabéns para nós, renascidos em Cristo, certos de que morreremos com Cristo e ressuscitaremos na ressurreição dele. Parabéns para você, que participa da plenitude de Cristo. Uma feliz Páscoa para você. Uma feliz 8ª de Páscoa. De hoje até domingo que vem, nós temos o dia da Páscoa. A 8ª da Páscoa é como um dia só. E depois 50 dias para cantar aleluia ao nosso Deus. Aleluia quer dizer louvai o Senhor. Louvai o Senhor pela obra que Ele fez. E agora de todo o coração, eu dou a você e a sua família a bênção. O Senhor esteja convosco. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. O nosso auxílio está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo.